Nós somos o grupo Canta Conto! e hoje estamos aqui para contar para vocês uma história muito interessante desse meu amiguinho aqui, ó. O que será que aconteceu com ele, hein? E a história que nós vamos contar é um conto tradicional africano que está neste livro, recontado no livro Contos de Bichos da África, das autoras Celinas Boden-Miller e Fabiana Prando, com ilustrações de Albs Staats. A editora é a Duna Dueto. É um livro que tem várias histórias muito legais sobre animais e essas histórias todas aconteceram na África, como diz o nome do livro. A história de hoje conta um pouquinho sobre os elefantes. O elefante, dum dum dum. 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 Os elefantes são animais muito antigos. E essa história vem lá do tempo em que os bichos ainda falavam. E eles nos contaram que houve um tempo em que os elefantes eram grandes, fortes, com patas robustas, presas grandes e um tanto pançudinhos. Mas até aqui eu não disse nenhuma novidade, não é? Porque os elefantes de hoje também são assim. Mas nessa época, vocês não vão acreditar. Os elefantes tinham algo muitíssimo diferente. Eles não tinham algo muitíssimo diferente. Eles não tinham tromba. Como assim? Será? O elefante, dum dum dum. 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 Ele vive no meio da floresta. O elefante sem a tromba. Mas que história é essa? Ele vive no meio da floresta. O elefante sem a tromba. Mas que história é essa? E a história é assim. Os elefantes não tinham tromba, eles tinham nariz. Um nariz pequeno, curto, talvez, quem sabe, até parecido com o nosso. Mas um bicho tão grande, com um nariz tão pequeno, sofria muito. Na hora de se alimentar, era muito difícil porque eles tinham que se ajoelhar para comer o capim e as plantinhas rasteiras. Porque vocês só sabem que os elefantes são herbívoros, não é? Eles comem plantas. Pensem no sofrimento, eles tendo que ajoelhar no chão para comer e para beber água. Era muito mais difícil. Eles tinham que fazer a mesma coisa, só que dentro da água, dentro do rio. Não era fácil essa vida de elefante sem tromba. Nesse período, o que já não era fácil ficou muito mais difícil, porque a água começou a rarear, as plantas começaram a murchar e encontrar água para beber era quase impossível. O elefante, dum dum dum. O elefante, dum dum dum. O elefante, dum dum dum. O elefante, dum dum dum.
saiu procurar água e foi com muita pressa. E não é que foi exatamente essa ideia que os elefantes tiveram? Eles pensaram, gente, não pode continuar aqui, porque dá para viver sem água, gente? Não, Não. eu não consigo. Eu também não. Vocês conseguem? Não. De jeito nenhum. Quando não tem água, a gente morre. Então os elefantes saíram para procurar água porque era ou isso ou todos morreriam de sede. Água, água, água. O elefante precisa de água. Água, água, água. O elefante precisa de Todo mundo pensa que não vai acabar, mas a fonte é que ela pode faltar. Seja inteligente, ajude a preservar. Pois se ficar sem, onde procurar? Água, 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 água. Todo mundo precisa de água. E lá se foram os elefantes, juntaram a manada e saíram andando, andando, andando. E andaram muito, e andaram além do muito, e andaram ainda muito mais além do muito, até que finalmente chegaram num rio. E não era um riozinho, um riacho qualquer, era um rio lindo, grande, cheinho de água. Os elefantes que estavam morrendo de sede foram logo entrando na água, mergulhando, bebendo à vontade, porque aquele rio não ia secar, mesmo se todos os elefantes bebessem muita água. Ai, o que os elefantes não sabiam O quê? é que naquele rio morava um grande, rabugento e sempre esfomeado crocodilo. E o crocodilo muito rapidamente percebeu a movimentação que estava acontecendo no rio e quando ele olhou, o que ele viu? Quantos elefantes! Mas essa bicharada deve dar uma refeição. Sou o crocodilo, preste atenção. Será que eu consigo uma boa refeição? Sou o crocodilo, preste atenção. Será que eu consigo uma boa refeição? Foi bem isso que o crocodilo pensou. E então arquitetou um plano devagar, bem, mas muito devagar. Foi se aproximando por baixo da água com apenas os olhinhos para o lado de fora. E de repente, vupt! Agarrou a tromba de um pequeno elefante, um elefante criança, que estava ali bebendo água distraidamente. O elefantezinho levou um susto quando o crocodilo puxou o seu nariz, mas não desistiu e puxou de volta. E não é que eles ficaram assim? Puxa pra lá, puxa pra cá, e puxa pra lá, e puxa pra cá. O crocodilo não acreditava que estava sendo tão difícil comer aquele elefante, porque ele estava acostumado com presas muito mais fáceis. Mas o elefantezinho lutava pela vida e não desistia. Não demorou, começou a juntar uma bicharada para assistir aquela cena. Era um verdadeiro cabo de guerra entre os dois. Ou melhor, a gente pode dizer que era uma tromba de guerra. E a bicharada torcia mesmo, era pelo elefante.
porque a maioria já tinha perdido um amigo ou até mesmo um parente para a fome do crocodilo. Só que o dia começou a passar e a passar. O sol, que era tão forte, começou até a ficar mais fraco, sinal de que a noite estava chegando. E eles continuavam, puxa pra cá e puxa pra lá e puxa pra cá e puxa pra lá. A bicharada que torcia pelo elefante começou a pensar, não vai ter jeito. Acho que não vai dar. Esse crocodilo é muito forte e o elefante é muito jovem. Mas sabem, quando ninguém mais acreditava, o elefante encontrou uma energia, uma força que veio vindo lá de dentro, lá de dentro. Sabe aquela força que só aparece quando a gente precisa muito, que a gente nem sabia que tinha? E de repente o elefantezinho foi para trás com toda a sua força e conseguiu. Ele escapou. Ele caiu lá do outro lado do rio, mas ficou vivo. E o crocodilo? O crocodilo. Sou um crocodilo, perdi a refeição. Vou dormir com fome, roncando o barrigão. Sou um crocodilo, perdi a refeição. Vou dormir com fome, roncando o barrigão. A história não teve final feliz para todo mundo. O crocodilo continuou com fome, mas o elefante, nosso amigo, ficou vivo. Só que ele começou a perceber uma coisa muito estranha, muitíssimo esquisita. Para todo lado que ele olhava, ele percebia que os outros elefantes estavam falando dele. E os mais velhos olhavam para ele com aquela cara de preocupação. Que será deste menino? Os mais jovens mal disfarçavam as risadas. Olha a cara dele! Olha a cara dele! O elefantezinho ficou enfesado, bateu a patinha no chão, que não era tão pequena, porque lembrem-se, ele é um elefante, e resolveu ir dormir lá do outro lado, em outro lado do rio. Quando ele estava indo, ele olhou uma poça d'água e viu a si mesmo. E então ele percebeu por que estavam falando dele. Olha, o meu nariz está grande e fino. Parece que eu tenho uma cobra pendurada na cara. Que horror! O que será que aconteceu com meu nariz? Será que ainda sou eu ou sou um monstro? Alguém me diz. Será que ainda sou eu com esse nariz que não é meu? Será que eu sou só o meu nariz? Alguém me diz. Mas o elefante era inteligente demais para ficar triste por muito tempo. E logo ele percebeu a grande alegria que ele tinha por estar vivo. Afinal, ele tinha quase morrido. E ele decidiu que se ele tinha ficado com aquela tromba, ele ia aprender a usar da melhor forma possível. E por isso, no dia seguinte, ele já acordou com um sentimento muito diferente. Estou tão feliz com esse nariz.
ansiedade do elefante foi tão grande que ele começou a usar aquele narigão, que nós chamamos de tromba, para fazer coisas que ele nunca pensou que pudesse conseguir. Ele usava o nariz como um canudo gigante para beber água. E aí não precisava mais ajoelhar. Podia beber água descansando as perninhas. Ou pernonas, né, no caso. E aprendeu também que com a sua tromba poderia alcançar os galhos altos das árvores onde ficavam as melhores frutas e as folhas mais novinhas, macias e suculentas. Que delícia! Ai, gente, não tardou para que os outros elefantes começassem a se admirar. Vocês viram o nariz dele? Que charmoso! Olha como ele bebe água! E vocês viram o que ele está comendo? Que delícia! E todos começaram a falar: eu quero, eu também quero, eu quero um nariz assim! E sabe qual foi a ideia que eles tiveram? Vocês não vão acreditar. Eles pensaram e resolveram propor pro crocodilo brincar com eles de tromba de guerra. E não é que o crocodilo, mesmo tão rabugento, concordou? Eu acho, cá entre nós, que o crocodilo tinha uma esperança de conseguir ainda uma refeição. Mas não aconteceu. Cada elefante que ia, voltava com a sua nova tromba, feliz da vida. E assim, um por um, todos os elefantes da manada conseguiram as suas trombas. E com o tempo, eles se adaptaram tanto com a tromba que começaram até a nascer com elas. E sabem, até hoje, de vez em quando, os crocodilos insistem em atacar os elefantes, mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, os elefantes é que vencem. E essa história, os bichos nos contaram e nós contamos para vocês. E quem gostou pode contar outra e outra e outra vez. No meio da floresta, alcança os galhos altos, bebe água sem ter pressa. Ainda vive no meio da floresta, feliz com sua tromba, e a história é essa. Aproveita aí para fazer com a gente. Vamos lá? O elefante dum dum dum. 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 É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau!